Olá pessoal, aqui é a professora Renata Spinelli e eu vou falar um pouco sobre função trigonométrica. Agora é com vocês, segundo ano. Vamos lá, gente, olha, uma das coisas que foi falado, que eu recebi como mensagem de dúvida, é o período da função. O que é o período da função? Gente, o período da função é um ciclo, é onde a função, ela determina um ciclo e depois ela começa a se repetir. Porque a função trigonométrica, ela é formada por ciclos. Tanto que eu dou uma volta, depois outra volta e assim por diante. Por exemplo, ó, eu coloquei para vocês aqui um exemplo de uma função. A função f de x, tá? Igual a seno de 3x. Quem é o período dessa função? Para eu descobrir o período dessa função, eu faço período, vai ser igual a 2p, dividido por quem? C. Quem é o C? O C é a constante, ó, é a constante, tá? Que está multiplicando, o meu domínio da função, tá? Quem é o domínio da minha função? É o ângulo, tá bom? Ó, é o ângulo. Tá? Que eu posso determinar o ângulo em rad, tá? Não esqueçam, em radiano, tá bom? Mas para eu montar a tabela, eu posso usar ele justamente em forma de ângulo, tá vendo? Ó, posso montar. Portanto, o período da minha função vai ser 2π dividido por quanto? 3, certo? Ó, 2π dividido por 3. Isso significa que, bom, 2π dividido por 3, vamos ver quanto que dá aqui, olha. Fazendo a conversão de radiano para ângulo, dá 120, certo? Ó, não esqueçam, gente, ó, π, 180, 180 dividido por 3 dá 60, 60 vezes 2 dá quanto? Ó, 120. Então, significa o quê? Significa que a cada um período de 120 graus, eu começo a ter um novo ciclo. Determinou um período de 120 graus, eu começo um novo ciclo. Mais um período de 120 graus, eu começo um novo ciclo, tá certo? Isso significa que a minha função, ó, ela começa, ó, a se repetir. Dá uma olhadinha aqui na nossa tabela, ó. Na nossa tabela, eu coloquei os valores, ó, dos arcos, como nós estamos acostumados, ó, π, depois π meio, né, 0, depois π meios, depois π, ó, lembrando do ciclo trigonométrico, olha, tá certo, ó, lembrando do ciclo 0, π meios que é 90, π, 3 meios de π e 2π. Se o período da minha função fosse 2π, tudo bem, eu poderia jogar direto na minha função, tá bom? Mas como o meu período da minha função é 120, então o que eu faço com esses ângulos notáveis que estão nos eixos? Eu vou pegar o π, né? Aqui vai ficar 0, então 0 dividido por 3 dá 0. Então, seno de 3 vezes 0, que é o meu ângulo, vai dar quanto? 0. Agora aqui, ó, 90 graus, π meios. O que eu faço com π meios? Eu vou dividir por quanto, gente? 3, porque o meu período é dividido por 3. Então, ficou, ó. Vou fazer aqui no cantinho, olha, tá? Vocês já sabem fazer essa continha, né, gente? Ó, π meios dividido por 3, ó, vai ficar divisão de fração. Divisão de fração, copio a primeira vez o inverso da segunda, vai ficar então π sexto, que vai ser quanto, gente? Ó, 30, tá vendo? Então, eu vou colocar no lugar do x, eu vou colocar quem? 30. Aí eu faço 3 vezes 30, que dá quanto? 90. Seno de 90, 1. Aqui, mesma coisa, ó. Agora eu estou aqui, ó. Só que π vai ser dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque o meu período foi dividido por 3. Então, vai ficar π dividido por 3, que dá quanto? 60. Então, quem vai no lugar do x? O 60. Então, fica 3 vezes 60, que dá quanto? 180. Seno de 180, 0. De novo, ó, agora 270, 3 meios de π. Como o meu período está sendo dividido por 3, então eu vou pegar
3 meios de π, vou dividir por 3, ó. Divisão de fração, copio a primeira vezes o inverso da segunda, aí eu multiplico, ó, ficou 3 vezes 1, 3, 2 vezes 3, 6. Aí eu posso simplificar, certo? Vai ficar então, ó, π dividido por quanto? 2, que dá quanto? 90, ó. Então eu pego o 90 e coloco no lugar de quem? Do x. Aí ficou 3 vezes 90, 3 vezes 90 dá quanto, gente? 270. Seno de 270 dá menos 1, tá? Percebam que o nosso intervalo aqui é de 30 em 30, ó. De 0 para 30 foi 30, daqui para cá 30, daqui para cá 30 e daqui para cá mais quanto, gente? 30. Se eu somar esses valores aqui, ó, 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 mais 30, 120. Olha. Então, já determinei um período, porque o meu período dessa função é de 120. Continuei a minha tabela, ó. Observem, ó. Continuei a minha tabela, ó. Coloquei aqui 2π, dividi por 3, deu 120. Coloquei 120 aqui, 3 vezes 120, 360. Deu quanto, gente? 0. Continuei, ó. Continuei dando a volta. Continuei dando a volta. Agora, dei mais de uma volta. Então, meus ângulos agora são ângulos côncavos. Então, ó, quer dizer, né? Dei mais de uma volta aqui, ó. Mas dividido por 3, ó, aqui dividido por 3, tá bom, gente? Ó, vai dar quanto? 150. Ficou 3 vezes 150, que deu 450, que deu mais 1. E assim por diante, ó. Continuei, olha. Deu 180, 3 vezes 180, 540, certo? Que deu quanto? 0. Depois, olha, continuei. Deu 210, peguei, olha, continuei dando a volta, que deu menos 1. Percebam que o nosso intervalo daqui para cá é 30, daqui para cá é 30, daqui para cá é 30 e daqui para cá é quanto, gente? Ó, 30. Significa que eu passei mais um período de quanto? 120. Percebam que os nossos valores começam a se repetir, ó. 0, mais 1, 0, menos 1. Olha, se eu continuar determinando mais um período de 120, começa de novo. 0, mais 1, 0, menos 1. E assim por diante. Então, um período é justamente o ciclo, tá? Que eu tenho para determinar um período. Tá bom? Então, olha, e ela começa a se repetir. Então, vamos para o nosso gráfico, ó. Percebam que o nosso conjunto imagem, ó, o nosso conjunto imagem está no intervalo entre menos 1 e mais 1. Outra coisa, observe aqui o nosso período, gente, da função, ó. O período da nossa função, olha. Ó, então aqui eu tenho um intervalo de 30 graus, ó, 30. Certo? Aqui eu determinei uma parte crescente da minha função, tá? Olha, agora girei, ó, certo? Mais um intervalo de 30, então nesse pedacinho aqui, ó, minha função passou a ser o quê, ó? Decrescente, ó, mais 30 graus, ela continuou sendo o quê, gente? Decrescente, tá? Então, deixa eu mudar aqui a cor para vocês não ficarem perdidinhos, ó. Agora estou subindo mais 30 graus, olha. Então, aqui ela começou a ser de novo o quê? Crescente, tá certo? Então, o nosso intervalo aqui, olha, o nosso ciclo, tá? De uma amplitude a outra, foi de 120 graus, tá? Que é o período da minha, o quê? Função, que é 2/3 de π. Se eu continuar, professor, o que vai acontecer? Se eu continuar, olha, ela vai voltar a ser crescente, depois decrescente, decrescente e crescente. Mais um período de quanto? Ó? Mais um período de 2/3 de π. Que o intervalo vai ficar entre 0, mais 1, 0 e menos 1. Voltando, ó, se eu continuar, mesma coisa, a cada ciclo de 120, a minha função, ela começa a se repetir, tá certo? Outra coisa também que a gente precisa observar é a amplitude, tá vendo? Então, a amplitude da minha função vai do mais 1 até o menos 1. Depois nós vamos discutir isso
com calma. Então, deu para entender o que é período? Então, o período é o que determina quando eu começo a repetir o ciclo na minha função trigonométrica, tá certo? Então, pessoal, é isso. Assista o vídeo mais de uma vez. Eu vou fazer mais um exercício referente ao período, só que dessa vez eu vou fazer no papel e vou postar no blog, tá bom? Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê.